A semana que começa promete. Esse governo ele não precisa de oposição, até porque a oposição acho que foi viajar. Nós não temos visto, ouvido, lido nada da oposição, especialmente sobre as coisas que dizem respeito ao futuro do país. Jornais do fim de semana anunciam que caminhoneiros começam a se preparar para a retomada dos seus movimentos. Isso é uma verdade. Mas a principal questão, ela está na tal de Previdência e a reforma da Previdência. Ora, o mercado, esse treco que ninguém vê, que ninguém enxerga, que não tem face nem feições, anda inquieto e mais do que inquieto. Está desgostoso com a família Bolsonaro e com a sua trupe. O exército de Brancaleone tem feito coisas que não são bem vistas e que denotam um tipo de prática pela insistência e pela recorrência que não vai mudar. Notem que da crise aberta entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, uma coisa já parece certa: o esquartejamento da proposta de reforma que foi encaminhada pelo Paulo Guedes, o posto Ipiranga, para o Congresso Nacional. Então, a quantidade de alterações que serão feitas, e notem que as resistências vêm também da base do governo, se é que ele tem uma base, o tal de PSL. Essas resistências elas vão se avolumar. E a perda crescente da capacidade política, que pode ser medida por dois aspectos. Primeiro, essa queda vertiginosa de 15 pontos em 30 dias na popularidade do presidente, a mais baixa dentre todos. Ela indica para o Bolsonaro a perda de setores importantes da sociedade que o apoiavam. Uma certa classe média, especialmente, e aquela periferia bolsonarista. Então isso aí parece que está indo por água abaixo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a definitiva perda da capacidade política de articulação, muito a partir deste mal-estar que se gerou entre os poderes da República. Então, esse tema da preocupação aí com a Previdência, especialmente com o projeto que o Bolsonaro mandou de reajuste de modificações na carreira dos militares, ela cria problemas bastante importantes, até porque as outras corporações se mexem pesado no sentido de manter seus privilégios, e eles existem. Existe um certo consenso no meio daqueles que têm uma avaliação um pouco menos sectarizada, fanatizada sobre a economia brasileira. Alguma reforma precisa ser feita. E da maneira como a coisa está, essas regras que estão postas lá, ninguém sabe no que pode se transformar. E além desta briguinha explícita Bolsonaro-Rodrigo Maia, existe uma outra briga que se estabeleceu nos intestinos da Câmara dos Deputados, que é a incidência do Paulo Guedes tentando forçar a indicação de um relator, para o projeto de reforma de modificações na Previdência, que agora já começa a tramitar, tentam fazer tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. Um outro dado importante para ser pensado é a questão relativa à frase do Fernando Henrique Cardoso nesse final de semana, a propósito dessas questões relativas às articulações do governo Bolsonaro. O Fernando Henrique, ele disse o seguinte, abre aspas: presidente que não entende isso não governa e pode cair. Olha quem está dizendo isso.
Não é nenhum PTzão daqueles de carteirinha. É o Tucano Mor. Fernando Henrique, eu vou repetir, a frase dele é assim, ó. Presidente que não entende isso, não governa e pode cair. Ele não falaria isso de uma forma gratuita. Para encerrar essa pequena avaliação aí da semana que está começando, nunca esqueçam daquela pitada que a gente tem que trazer, que é a pitada da família Bob, né? O Bob II, o Eduardo Bolsonaro, né? O ministro das Relações Exteriores, Haddad, né? Esse cara sempre aparece para gerar uma nova instabilidade, né? E para variar, o velho WhatsApp continua sendo o centro da ação política desse desgoverno, né? O próprio líder do governo, né? Ele entra, o tal de Major Vitor Hugo, entra pelo WhatsApp e assume uma postura de disputa explícita com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, sexta-feira, apareceu do ladinho do Dória, que lhe hipotecou toda a confiança, né? Mas o fato é simples. Os aliados do Bolsonaro, esse, por exemplo, o grande empresariado que se alinhou ao Bolsonaro, uns com cara de fora, outros envergonhados, mas que botaram muito dinheiro na campanha dele, começam a suplicar para o Bolsonaro: desliga o Twitter, desliga o Twitter. As coisas essa semana tendem a se definir. E enquanto isso, não esqueçam, Mourão, o general Bonachão, em Porto Alegre, na comemoração dos 107 anos do Colégio Militar, marchou com os alunos. O Bonachão, ele é o Bonachão. Mas por que será que ele está sendo Bonachão? Interessante. Pensem. O mais democrata com a mídia, o mais queridão, tem sido o general Mourão. Por que será? Porque o tenente Bolsonaro ouviu coisas? Por que será que o Fernando Henrique disse aquela frase? Que quem não compreende que a presidência da República tem que ser mediação, não governa e pode cair. Mourão marcha. Marcha frente às câmeras. Conversa. Diz que tudo tem que ser resolvido. Freios de arrumação. Essa é a expressão dele. A semana promete. A semana promete. E eu volto com outros posts. Vou fazer um post sobre Sérgio Moro. Esta coisa que entrou com carta branca no governo, mas não consegue nomear nem suplente de conselho. Eu vou fazer um post sobre isso. Enquanto isso, vem no canal, te inscreve, curta, descurta, participa e vamos debatendo sobre o Brasil. Nós precisamos, o nosso futuro, ele precisa ser visitado, porque do jeito que está, a tempestade perfeita está se formando. Ora, vamos lá. Quero ver se esta semana eu faço no mínimo um post diário. Um abraço e até a próxima.